Bom dia, gente. Espero que vocês estejam se cuidando. Estou com saudade de vocês, das nossas aulas presenciais. Essa nossa aula vai ser uma aula de revisão, tá? Para que vocês consigam fazer uma prova tranquila. Nós já tratamos de basicamente todos os assuntos que nós vamos falar hoje. E eu vou só dar um reforçozinho para vocês com alguns novos conceitos para que vocês consigam assimilar na hora da prova, certo? Então, o tema da nossa aula de hoje é população mundial e migrações. Nós já estudamos um pouquinho isso até agora. E vocês vão fazer a prova mensal com base nesse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no Brasil, não, né? Vamos começar falando do contexto mundial. Então, nós temos desafios, né, para esse processo migratório. Primeiro, eu vou falar da migração e depois a gente volta para a população mundial, que é um tema ainda que eu quero falar mais algumas coisinhas. Então, nós temos aqui uma citação do geógrafo Jurandir Ross, que é aqui do Brasil. Então, o que ele falava? Ele falava que a presença de uma corrente migratória, por si só, não explica a condição de vida dos imigrantes. Esta será somente a aparência de um fenômeno mais profundo, estruturado em relações socioeconômicas, muitas vezes perversas. É o que podemos dizer dos indivíduos que são deslocados do campo para as cidades e obrigados a viver em condições de vida culturalmente diferentes das que vivenciaram em seu lugar de origem. Lembrem que nós falamos na aula passada sobre a migração campo-cidade. Esse deslocamento populacional, que nós chamamos de êxodo rural, né? Esse deslocamento ele vai ocorrer por quê? Porque no campo nós temos uma implementação da tecnologia, né? Como eu falei para vocês, uma máquina vai substituir 50 a 60 trabalhadores e vai precisar só de um trabalhador, no caso, para operar essa máquina, né? 2 trabalhadores. E o que isso faz? Isso faz com que muitas pessoas fiquem desempregadas e essas pessoas precisam arrumar emprego. E é na cidade que essas pessoas veem as oportunidades. Então, por que a cidade é um atrativo, né? Na cidade, nós temos a instalação das sedes políticas dos governos, nós temos uma concentração muito grande de pessoas por causa da instalação de indústrias e por causa da atividade comercial, certo? Vamos pegar aqui um exemplo que é o nosso estado de Alagoas. No estado inteiro de Alagoas, nós temos várias cidades, né? Vários municípios. Mas, fora da capital, que é Maceió, nós temos uma atividade econômica muito voltada para a exploração, né, de recursos naturais, ou para agricultura, por exemplo, agropecuária. Então, fora do nosso município, que é Maceió, nós não vamos ter a presença tão grande da industrialização e da urbanização, certo? Existe em algumas cidades, mas não vai ser da mesma forma que ocorre aqui em Maceió, porque Maceió concentra a atividade política e econômica do estado de Alagoas, porque ela é a capital do estado, né? Então, aqui em Maceió, por exemplo, nós temos um comércio, nós temos a grande maioria das redes hospitalares, né, instaladas, hospitais privados e públicos. Nós temos também as escolas, né, as grandes escolas, pequenas e médias escolas, pequenas e grandes empresas e vários serviços, né? Então, o que concentra em uma cidade falta em outras cidades. Isso faz com que as pessoas que moram nessas outras cidades queiram oportunidades dentro dessa capital, por exemplo, aqui, Maceió, certo? Por isso que Maceió costuma receber bastante gente do interior para atender a demanda de serviços ou para que essas pessoas se desloquem em busca de emprego, certo? Então, por isso que as cidades concentram tanta gente. Então, fatores econômicos, políticos, sociais e naturais ainda impulsionam milhares de pessoas, milhões de pessoas, né, para que elas mudem de país anualmente. Guerras, catástrofes naturais, como os terremotos, são fatores presentes na atualidade que influenciam grande parte da população, né? Influenciam essa população a migrar. Além de dificuldades econômicas, como a falta de emprego, que é um tema recorrente, né? Que faz com que essas pessoas se desloquem pelo globo.
Então, nós temos diversos fatores, perseguições políticas, conflitos étnicos, religiosos, também são fatores que justificam a migração atualmente, certo? Desde a década de 90, o mundo ele vem acompanhando um endurecimento nas leis de migração, principalmente nos países conhecidos como desenvolvidos. E a principal consequência direta dessas políticas migratórias é o aumento das migrações clandestinas, certo? Então, quando a gente observa, por exemplo, a migração do México para os Estados Unidos, nós estamos falando migração clandestina, tá? Que eu estou falando. Essa migração vai ocorrer de forma clandestina por causa das restrições, certo? Que são impostas pelos países que são desenvolvidos. Nesse caso, o país desenvolvido vai ser os Estados Unidos e o país subdesenvolvido é o México. Também o Brasil entra nesse quadro, né? Muitos brasileiros vão viver ilegalmente nos Estados Unidos. Então, por que é que isso ocorre, gente? Porque nós temos um atrativo que vai ter nos Estados Unidos, que é uma condição econômica favorável, certo? É um país desenvolvido, então é um país que tem muitas indústrias, vai ter muitos serviços de qualidade. Não significa dizer que são gratuitos, certo? Significa dizer que existem esses serviços nesses lugares. Então, por exemplo, a rede de saúde nos Estados Unidos ela é privada, porque a rede pública ela não recebe incentivo do governo, né? Tanto incentivo como aqui no Brasil, a grande rede de hospitais, por exemplo, é pública. Então, as escolas, a mesma coisa. Então, nesses países, né, desenvolvidos, existe uma chamada, um atrativo para que as pessoas se desloquem até ele, para que tenham um maior conforto, uma melhor qualidade de vida e etc. Não significa que isso vai se concretizar, significa que existe esse atrativo, certo? Então, aqui nós temos, desde a década de 90, um endurecimento dessas leis de imigração. Então, por que isso ocorre? Porque até a década de 90, né, nós tínhamos uma migração, um fluxo migratório muito grande para esses países desenvolvidos. Só que nos países desenvolvidos, a crença é de que o imigrante ele não pode se deslocar para essas regiões, porque ele estaria prejudicando o desenvolvimento desses países, o que faria com que esses países tivessem índices, né, de desemprego aumentando, índice de desorganização, de violência, de pobreza e etc. E esses governos alegam que não conseguem dar conta, e não é da responsabilidade deles, tomar conta desses imigrantes, certo? Então, nós vamos ter, gente, aqui no Brasil, por exemplo, as imigrações no Brasil, no século XXI, elas ocorrem de indivíduos vindos de diferentes países, certo? Com idades variadas, sozinhos ou com família, chegam aqui no país para fixar a residência. Desde 2011, né, até 2018, foram registradas 774.200 migrações, certo? Sendo do Haiti a principal origem dos imigrantes que chegam aqui no Brasil. Milhares de haitianos têm chegado no Brasil desde 2010, quando um terremoto arrasou, né, esse país que fica localizado na América Central, e a gente já viu, né, que esses terremotos, muitas vezes, eles são a razão dessa migração dessas pessoas. Então, a maior parte desses imigrantes, eles se destinam à cidade de São Paulo, que é uma cidade promissora, né, uma cidade que oferece emprego e oportunidades em teoria. Às vezes, na prática, essas teorias não se concretizam, certo? Outras nacionalidades são bem expressivas também no fluxo de imigração atual para o Brasil. Por exemplo, os bolivianos. Os imigrantes da Bolívia, eles ocupam também, principalmente, né, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. E tem um consulado boliviano, por exemplo, aqui no Brasil, que estima que vivam mais de 350 mil bolivianos no Brasil, certo? Então, essa comunidade é muito forte, principalmente no estado de São Paulo, que supera, né, um posto que era ocupado pelos imigrantes portugueses que vivem aqui no Brasil, que também são uma comunidade muito grande. Aqui nós temos uma imagem, né, de imigrantes bolivianos que vivem em São Paulo. Em todo mês de agosto, eles comemoram o aniversário da independência da Bolívia
e fazem uma grande festa, né, no Memorial da América Latina, que fica localizado lá em São Paulo, certo? Então, essa aqui é uma imagem de uma manifestação, né, cultural dessa comunidade boliviana que vive em São Paulo. Então, a maioria dos imigrantes bolivianos, eles deixam o país de origem por conta da pobreza em determinadas áreas. E parte deles é contratado para trabalhar em confecções e fazer encomendas de grandes marcas. Prestem atenção nessa parte, tá, gente? Muitas vezes a condição de trabalho dessas pessoas é muito precária. Por quê? Primeiro porque eles já chegam aqui necessitando, não é precisão, é necessidade de emprego. Então, eles aceitam qualquer coisa, qualquer custo, com qualquer remuneração, desde um prato de comida até uma remuneração de R$ 5 por peça produzida, por exemplo, que com certeza o valor é muito inferior a R$ 5, deve ser R$ 1, R$ 2, certo? Então, por serem pessoas que estão vivendo em condições de extrema necessidade, essas pessoas acabam se submetendo a condições de trabalho muito ruins, muito prejudiciais à saúde deles e etc. E no Brasil, né, nós temos uma grande entrada dessas pessoas. E em São Paulo ocorrem muitas apreensões assim de produtos por causa dessa exploração, dessa condição de escravizam, né? Logo no Brasil, que nós tivemos um fluxo tão grande de escravizados, nós sabemos o quanto é cruel essa condição de escravizar pessoas, mas no Brasil ainda ocorre esse tipo de exploração do trabalhador, né? Com a mão de obra escrava. E com condições muito precárias de trabalho e de vida mesmo, de dormir em cubículos com 20, 30 pessoas na mesma casa e pagando, né, para essas pessoas, porque eles estabelecem vínculos de que esses trabalhadores devem só por estarem aqui, por exemplo. Então, é uma problemática a ser muito discutida ainda pelo Estado brasileiro e pelas empresas, né, que fazem esse tipo de coisa. São, como eu falei aqui, grandes marcas, não é uma marca qualquer, né, não é uma marca de esquina, de microempresários, são grandes marcas de roupa. Então, é bom que vocês procurem saber, por exemplo, como são produzidas as roupas que vocês vestem. Se elas vêm de mão de obra escrava ou se elas são produzidas e os trabalhadores ganham um salário digno, né, para sobreviver. E como eu falei, predomina no Brasil a entrada de sul-americanos, né, argentinos, colombianos, peruanos, que estão na lista dos maiores grupos estrangeiros que entram aqui no território brasileiro. Além dos sul-americanos, destacam-se também ocorrências migratórias de Portugal, ainda de Portugal, e dos Estados Unidos. E esses imigrantes, né, vão trazer aí sua cultura e contribuem muito para a nossa sociedade ser diversificada. Mas o que eu quero chamar a atenção para de vocês é que, enquanto nós recebemos de braços abertos as pessoas que vêm da Europa, que vêm dos Estados Unidos, ou até da Ásia, né? Mesmo com os asiáticos sofrendo muito com preconceito, nós temos no Brasil uma cultura de repulsa, de não enxergar o imigrante que vem aqui da América do Sul ou que vem lá do continente africano como pessoa. A gente enxerga como imigrante, não olha para aquela pessoa como uma pessoa que vem para contribuir. E isso é uma cultura que foi ensinada aos brasileiros, né? Tanto é que nós tivemos vários casos, várias ocorrências de xenofobia, que é o preconceito com o imigrante. Mas eu pergunto a vocês, será que isso ocorre com as pessoas que vêm dos Estados Unidos? Será que isso ocorre com pessoas que vêm da Europa? Eu tenho base, né, comprovação científica de que não ocorre, como ocorre com as pessoas que vêm do continente africano e que vêm daqui da América do Sul, que são os nossos irmãos, né, que vivem aqui do nosso lado, precisando de ajuda eventualmente, e que nós podemos sim acolhê-los, né? É da nossa responsabilidade como seres humanos, por exemplo, dar abrigo para essas pessoas e condições de vida dignas, por exemplo. Então, aqui nós vamos tratar da crise dos refugiados, né? Isso aqui é uma vista da área do campo de refugiados de Akakeili, na Turquia. Em 2015, aproximadamente 28 mil sírios residiam no acampamento de Aknur, em Akakeili. Essa foto foi de setembro de 2015, certo? E
Segundo o Alto Comissário das Nações Unidas, né, para Refugiados, ACNUR, denominamos de refugiado aqueles que estão fora de seu país de origem devido a fundados, né, temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos e conflitos armados. Desculpa. Então, o que é o imigrante? Quem é o refugiado, na verdade, né? Nem todo imigrante é refugiado, gente. Refugiado é uma pessoa que está fora do seu país porque ele estava sendo perseguido dentro do seu país, ou porque no seu país ele estava sofrendo algum tipo de preconceito, porque ele pertence a um determinado grupo étnico e ele estava sendo perseguido, tá? Isso acontece muito na Síria, que é um país que tem tido crise política, né, social, econômica, conflitos armados, e isso faz com que os direitos humanos eles sejam violados. Então, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de tratar o outro como humano. Nós não estamos falando só sobre um grupo específico, nós estamos falando sobre a humanidade em si. Todos os seres humanos têm direito de serem tratados como seres humanos. É sobre isso que a gente fala quando a gente fala sobre direitos humanos, certo? E o ACNUR foi criado em 1950 em meio a um contexto global muito delicado, né, depois de 2 guerras mundiais, em que muitos direitos humanos foram violados. Então, as Nações Unidas, né, ela vai começar a se firmar e começa a construir um comitê para abrigar refugiados, tá? Segundo a qual toda pessoa perseguida no seu país de origem, em virtude de sua religião, da sua raça, da sua etnia, da sua opinião política, todas essas pessoas têm direito à proteção internacional, ao asilo. O que é que isso quer dizer? Que toda e qualquer pessoa que for perseguida no seu país por causa da sua religião, da sua origem étnica ou da sua opinião política, né? Todas essas pessoas vão ter direito a... Desculpa, gente. Tem direito à proteção internacional de outros países. Tem direito de pedir ajuda a outros países de receber esse abrigo, certo? Então, basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre migração. E agora vamos voltar para falar sobre população mundial, só para a gente lembrar algumas coisinhas simples, tá? Tá, vamos lembrar isso aqui. Não, isso aqui eu já falei que é porque os deslocamentos populacionais ocorrem, né? Nós vamos falar sobre a distribuição da população no mundo. Por que a distribuição da população no mundo é tão desigual, como está dizendo aqui nesse gráfico, por exemplo, né? Grande parte da população se localiza na Ásia e nós temos concentrações diferentes no resto do mundo. Então, por que as pessoas elas se localizam e se concentram em grande parte nas áreas urbanizadas? Como eu falei para vocês, com o avanço, né, das tecnologias e etc., o campo ele tem recebido essa tecnologia e faz com que muitos trabalhadores fiquem desempregados no campo, nessa produção, né, no campo, não só no campo, mas também na cidade. Cada vez mais a tecnologia tem tomado conta e muitas pessoas ficam desempregadas por causa desse avanço tecnológico. Então, isso faz com que cada vez mais pessoas fiquem desempregadas. E onde é o centro comercial? O centro comercial fica na cidade. Então, é preciso se deslocar até a cidade para ter a oportunidade de emprego, de melhoria de vida, certo? Então, nós temos aqui que, com a urbanização, os avanços da medicina e da saúde, né, as melhores condições de vida, a população do mundo ela vem dobrando de tamanho em uma escala de tempo muito curta. Então, nós tínhamos, por exemplo, 2 bilhões de pessoas no final da década de 20, e em 2018, a população mundial somava 7,6 bilhões de pessoas. E segundo as projeções, né, como nós falamos, nós vamos chegar em 2050 com 9 bilhões e 700 milhões de pessoas. Então, isso é muita gente para o recurso natural que nós temos. Isso significa que é muita gente para o recurso natural que nós temos hoje no planeta. Será que nós vamos dar conta de fazer com que todas as pessoas tenham assistência básica, tenham alimentação, tenham saúde, tenham direito à moradia e todas essas assistências básicas que todo ser humano precisa? Então, essa é a preocupação, certo?
Aqui nós já falamos sobre isso. Então, basicamente é isso, gente, a nossa revisão, tá? Falei para vocês tudo que eu queria falar e espero que vocês tenham entendido e conto com vocês para tirarem boas notas nessa prova, tá certo? Até a próxima aula.